Nossos ouvintes da Rádio Barreirinha de Portugal, nossos seguidores do canal do YouTube Quero Saber e o nosso programa na Rádio Portugal, na Rádio Barreirinha de Portugal, Quero Saber também, é o nome do programa, né? E eu quero dizer para vocês, meus seguidores e nossos ouvintes aí de Portugal, onde a audiência alcançar, que esse assunto sobre violência doméstica, sobre transtorno de personalidade narcisista, é uma questão de utilidade pública. Porque só aqui no DF, eu não sei como é aí no país de vocês, mas só aqui no DF, no Distrito Federal, nós tivemos agora em poucos meses, de janeiro para cá, 7 feminicídios. Então não é brincadeira o que a gente trata. Não é algo assim, é mais um assunto. Não, é um assunto muito sério. É um assunto que precisa ser publicizado, que precisa ser conhecido. E nós temos leis maravilhosas aqui no Brasil. Nós temos no Código Penal, que é crime, né? A violência mesmo psicológica. Nós temos a Lei Maria da Penha, mas mesmo assim não impede que muitas e centenas de mulheres sejam assassinadas a cada dia. Então, assim, é preciso que a mulher tenha conhecimento do que o homem é capaz de fazer contra ela. Não subestime a maldade, a crueldade de alguns homens que não suportam serem descartados, serem deixados. Então, esta é a nossa contribuição com esse projeto. Mauro e eu criamos esse projeto, esse programa, para poder ajudar mulheres a identificar, a se conectar, a reconhecer quando estão numa situação de violência doméstica. E tudo surgiu, né, toda essa proposta, a partir do meu livro, No Paraíso, Viver Entre Flores e Espinhos, que eu trabalho aqui, que eu escrevo aqui sobre violência doméstica, como identificar, como reconhecer, como poder sair em segurança e quais as leis aqui no Brasil que podem proteger a mulher. Hoje nós vamos convidar a Denise Almeida, que é uma mulher que sofreu violência doméstica, que é uma consteladora também, como eu sou consteladora familiar, e ela conseguiu se superar. O que nós trazemos aqui no nosso programa são mulheres que conseguiram sair dessa situação de violência, se superaram para poder ser referência, para poder ser exemplo para outras mulheres que ainda não tiveram a coragem de poder dar um basta, de poder romper com a violência doméstica. Então, Denise vai, agora eu vou convidá-la para entrar, e Denise vai nos contar como ela conseguiu. E se ela conseguiu, todas nós podemos conseguir. Todas nós conseguiremos, ok? Então, Denise, eu já aceitei você entrar. Podemos começar? Está aqui com a gente. Já aceitei, Denise. Alô, Denise? Cadê você? Estou aqui aonde? Não estou te vendo. Tá, então tá. Sai e entra novamente. Isso mesmo. Que eu não estava te vendo. Convido sim. Vou te convidar, Denise. Te convidei, Denise. Olá! Ah, tudo bem? Tudo e você? Tudo Minha bem, colega graças a Deus. consteladora. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Eu estava falando aqui para os nossos ouvintes da Rádio Barreirinha, para os nossos seguidores do canal do YouTube, Quero Saber, né? Que foi onde originou toda essa nossa conversa, entrevistas, que o nosso
programa, as nossas entrevistas, é de utilidade pública. Porque falar sobre violência doméstica, falar sobre narcisista, falar sobre mulheres que sofrem ao lado desses homens, nós estamos prestando um serviço Sim, às com mulheres. As certeza. mulheres e as famílias. Porque uma mulher que sofre, ela não é uma mãe feliz. Ela não consegue transmitir alegria, prazer, felicidade aos seus filhos. E um ambiente abusivo, um ambiente infeliz, um ambiente de violência, reflete na criança lá na escola. Sim, com Então, certeza. todo mundo, como a gente é consteladora, nós sabemos, né, que é sistêmico, que não fica só ali na dor da mãe, que essa dor Sim. é repassada para os filhos, que essa dor é vivenciada pelos filhos, porque um filho que vê um pai maltratando a mãe, ele não consegue ficar bem, ele não fica bem. Ele é criado num ambiente de violência. Ou ele vai Sim. reproduzir a violência na escola, ou ele vai ficar apático, ou ele vai ter problema de dificuldade de aprendizagem, comportamento antissocial. De alguma forma, ele vai colocar para fora, ele vai transmitir, ele vai, como é que eu vou dizer, pedir socorro com o comportamento. Os professores desavisados, e que muitas mulheres, muitas professoras também sofrem violência, não conseguem identificar. Então, como nós trabalhamos, né, Denise, dentro da constelação, somos terapeutas sistêmicas, a gente sabe que a violência doméstica, ela prejudica não só a mulher, como um todo, toda uma família. Uhum. Até no trabalho, uma mulher não consegue produzir no trabalho, no dia seguinte, quando sofreu violência mesmo. Mas ela não apanhou, ela só foi xingada, insultada. Poxa E vida, isso é a muito. violência psicológica, né, E a que ela violência sofre. psicológica que destrói, que aniquila Sim. você. Como é que você fica no dia seguinte no trabalho? Como é que você vai produzir no trabalho tranquila, natural, espontânea, se você está com aquela dor dentro de você? Como é que Uhum. você vai dar um abraço num filho e sentir felicidade se você está chorando por dentro? E os filhos, como é que fica? Né? Não sei se você é mãe, Denise. Sim, eu sou mãe, eu tenho uma filha já de 26 anos, né? Eu tenho 46 anos. E vim estudar fui cuidar um pouco mais de mim depois que eu me envolvi com um narcisista, né? Mas eu fui perceber ao longo desses estudos e terapias que eu já tinha um padrão, né? Essa repetição de padrões, vinha acontecendo com muita frequência e eu não me dava conta disso porque eu não tinha esse conhecimento. A Então, constelação que nos traz esse conhecimento, né? sim, mas foi até um pouquinho antes da constelação, né, que eu fui identificar realmente que eu era uma dependente emocional e que, consequentemente, eu atraía narcisistas, pessoas agressivas, né, pessoas que queriam Só um literalmente ali. parênteses. Nem sequer só narcisista, homens violentos, né? Sim, Porque sim, nem todos os homens violentos são narcisistas. exatamente, Mas todo narcisista é violento. sim. Mas por incrível que pareça, Vera, eu conheci uma pessoa que ela não era violenta fisicamente, mas ela era extremamente violenta nas palavras. E aí eu me deparei, né, depois de algum tempo, eu me deparei que aquele mundo cor-de-rosa, né, no qual eu tinha conhecido a pessoa no primeiro ano de relacionamento, ele não existia. Aquela pessoa, aquele príncipe encantado, né, no cavalo branco, ele não Era uma existia, né? Nada disso máscara. acontecia, era uma máscara, né? E quando de fato caiu a minha ficha que aquilo não era real, foi muito difícil, né, sair daquele relacionamento. Eu convivi com essa pessoa, namorei com essa pessoa durante 4 anos. No primeiro ano eram flores. Só que depois que eu, né, tive consciência, fui buscar ajuda terapêutica com psicólogo junguiano e depois outros tipos de terapia, que eu consegui identificar que já existiam ali sinais e que eu não percebia, porque eram mascarados, né, pelas Claro. flores, pelo carinho, pela atenção, Pelo o gato, ir e vir. pelo hoovering, né? Que trazer de volta Sim. quando você está escapando, trazer de volta. Aham. E aí eu fui tomando essa consciência, né? 4 anos me relacionando com essa pessoa. No primeiro ano eu comecei a identificar e fui, né, Primeiro fazer terapia. ano é uma bomba de amor, né? Exatamente. E aí fui identificando, né, alguns comportamentos que não eram, né, saudáveis, né?
havia muito desrespeito, né, uma necessidade muito grande de minar minha autoestima, de dizer que eu precisava da pessoa, que eu não era ninguém. Não aceitava as minhas amizades, então queria minar as minhas amizades, e eu sempre fui aquela pessoa que batia de frente, não pode ser assim, aprendi a ser assim, né, na vida para me defender, mas batia muito de frente e isso era muito desgastante. Até Era que eu muito fui, reativa, né? sim, Muito reativa. até E que eu aí fui, a louca era você. sim, eu era louca, eu era a pessoa que fantasiava coisas, eu inventava coisas, eu não era merecedora, né, de estar com ele, né, porque era uma pessoa na minha caixinha, né, no meu mundo de Bob na época, era uma pessoa que encantadora, bonita, inteligente, falava 4 línguas, né? Estava sempre ali viajando, trabalhava na área comercial, então era um destaque. Eu ganhei um bônus, né, da vida, eu ganhei um belo presente da Você com vida, né? certeza com uma baixa autoestima, Com falta de certeza. autoamor. E aí, Arruma um homem todo esse, nossa, perfeito, o é um presente príncipe. divino. Exatamente, né? Eu falei, não, chegou a minha vez, né, de ser feliz. No primeiro ano ali, aparentemente, porque existia máscaras, era muito encantador e depois eu fui percebendo. Até que eu fui procurar um psicólogo, né? Ele era um psicólogo junguiano e aí, lógico, ele, né, como um excelente profissional, ele não fazia apontamentos para o comportamento da pessoa, e sim para o meu comportamento. Ele me chamava constantemente para a autorresponsabilidade. Por que você atrai pessoas assim? Por que que você age dessa forma? Por que que você se comporta dessa forma? Né? O que você está fazendo com você? E aí, um certo momento da minha vida, uma amiga me trouxe um livro que falava sobre codependência, dependência emocional. E era um livro, assim, era uma xerox, né, na verdade, quase não dava para ler, mas tinha ali algumas características, 10 características de uma pessoa dependente emocional. E aí eu fui lá, levei esse livro lá para minha sessão e falei para ele, para o meu psicólogo na época, eu acho que eu tenho 3 ou 4 características aqui, né? E aí ele falou, lê as outras, né? Aí li, ele A falou, você tem todas. todas elas, né? E eu falei, nossa. Nesse dia eu saí dando voltas assim, né? Tava indo para casa, tava indo de metrô, fiquei dando voltas no metrô de tão perdida que eu fiquei, porque, né, eu falei, nossa, eu não me reconhecia dessa forma. E aí foi esse processo de fazer terapia durante 2 anos, né, para poder sair dessa relação, E né? enquanto você fazia terapia, continuava se relacionando. Continuava namorando com ele, continuava me relacionando com ele, tinha expectativa de mudar ele, né? Ele vai melhorar, né? Ele vai ser uma pessoa Até porque melhor, eles né? prometem, né? Eles Sim, prometem isso, que é um ciclo, né? Eles começam, tem aquele evento de violência, a fúria narcísica, né? A uhum, violência. Aí depois vem o falso arrependimento, as promessas de mudança ficam bonzinhos, você acredita e é cíclico, né? Então você entra nesse ciclo e nem se dá conta que está vivendo isso, porque está emocionalmente envolvida em tudo isso. E já uhum, tem uma carência afetiva, sim, já é dependente emocional, tem uma. Claro, toda pessoa carente efetivamente não tem autoestima e não tem sim, autoamor. Depende do outro para ser feliz. E sim, julga que aquele que te enxerga. Porque no início eles chegam assim: você é linda, você é maravilhosa, você é a mulher da minha vida. Finalmente encontrei uma mulher que eu tanto procurei. Você passa a acreditar nisso. E gosta de ouvir isso. Só que depois nunca mais você ouve. Ele substitui tudo isso por você não me merece, se não for eu, ninguém mais quer você. Você acha que arruma outro se eu não quiser mais você? Você não vai arrumar ninguém, né assim? sim, é um discurso assim de minar realmente a autoestima, né? Você vai perdendo Minar a... pouca autoestima que temos, né? Já não Exatamente, porque assim, temos muita. e eu consegui identificar que existia uma carência muito grande, né, dentro de mim, né, e isso aconteceu dentro aí dos estudos ali da psicologia, dentro dos estudos da constelação, né, eu não sou psicóloga, eu sou consteladora familiar, e eu identifiquei, né, que existia uma criança ferida dentro de mim, né, e que era responsabilidade minha cuidar dessa criança ferida. Eu precisava adultecer
para consequentemente eu parar de atrair pessoas assim. Porque a linguagem que eu aprendi desde pequena é que as pessoas sim podem ser agressivas, as pessoas sim podem desrespeitar, as pessoas sim podem usar você, as pessoas podem te humilhar, as pessoas podem te colocar para baixo, né? Então, Como é que foi você essa linguagem. aprendeu isso? Foi na sua infância, na relação com seus pais? Sim, Na primeira matriz de relacionamento são com os pais. Como é que foi sua exatamente. infância? Minha infância foi bem difícil. A minha mãe, ela engravidou, ela não teve o apoio do meu pai, né? Segundo meu pai, ele disse que ele não sabia que minha mãe estava grávida, né? Mas o relacionamento dos dois, foi bem difícil, né? Meu pai também teve uma vida muito complexa, muito difícil. Ele não teve a mãe dele, né? Então ele foi criado na rua. A minha mãe também teve um pai extremamente, eu posso dizer, até com características fortes de psicopata. Então, foi a maneira como eles aprenderam e eles passaram Claro. isso pra gente, né? Mas a gente só passa o que a gente sabe, né? O que a gente tem, né? Só dá Exatamente, o que tem. exatamente, né? E, consequentemente, eu aprendi dessa forma, né? Morei, assim que eu nasci, eu morei um tempo na casa de um tio e uma tia, depois eu fui morar com a minha mãe e uma tia que tinha uma família, depois dos 4 anos de idade que eu fui morar com os meus pais, né? Mas não foi algo, assim, positivo, né? Meu pai traía muito a minha mãe, enfim, né? Eu aprendi que traição era algo aceitável, né? Que desrespeito era algo aceitável, né? Que ser submissa, ficar ali cuidando da casa, dos filhos, né? Trabalhando muito, porque minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai também muito trabalhador, mas meu pai não tinha esse cuidado com a família, né? Então eu aprendi que era tudo muito natural, que a mulher ela precisava se mostrar muito no sentido de eu faço, eu dou conta, eu Eu sou cuido, salvadora, eu eu cuido. cuido, né? Sou eu que Eu sou o alicerce que da dou, casa, eu que sou eu a que dou. doadora. Exatamente. Então eu aprendi dessa forma. E Na aí, para verdade, na desconstruir, verdade, é uma relação que não tem equilíbrio, como a gente aprende com as 3 leis do amor sim, da constelação, uma relação sem equilíbrio. Só um dá totalmente e só sim. um recebe, Sim. né? Então, assim, esse aprendizado para mim, né? Eu olho isso com bons olhos, né? Respeito muito meu pai e minha mãe, Claro. aprendi muito isso, principalmente ali dentro das constelações do tomar o pai e a mãe e aceitar, né? Foi como foi, né? Não há nenhum tipo de julgamento. Eles deram aquilo que eles, né, Claro. aprenderam, né? E eu vejo até um ponto muito positivo no meu pai, porque ele é uma pessoa do bem, ele faz coisas boas, ele sempre trabalhou, né? Ele tem as questões dele, o lado sombra dele, como qualquer outro ser Não é humano também perfeito, tem, né? né? Não é perfeito, todos nós temos, né? Mas ele fez o melhor dele e tá tudo bem, né? E eu reconheço que ele fez o melhor dele e acolho isso, né? Claro. Com muito amor e carinho. Mas trazer isso para a vida no dia a dia para poder se relacionar é muito complexo. Assim como foi muito doloroso para mim, provavelmente foi muito doloroso para ele, foi doloroso para minha Com mãe, certeza. né? E me relacionar com pessoas, né? Não só um relacionamento, mas você se relacionar no dia a dia com amigos, né? Que a princípio você acredita que são amigos, mas que têm comportamentos extremamente manipuladores, né? Que querem sugar, que querem tirar o máximo, que não existe esse equilíbrio do dar e receber em harmonia, né? É complexo até você conseguir identificar isso, até você conseguir modificar o seu comportamento, né? De dizer não e ficar tudo Não bem ter com você medo mesmo, de né? perder o amigo, de deixar de pertencer, né? De ser Exatamente. excluída do grupo. Eu posso dizer não, e se for excluída deste grupo, porque esse grupo não me merece. Exatamente. Mas aí, Né? mas aí precisa ter uma boa autoestima, um bom auto-amor, né? Isso. Se amar e se valorizar para dizer, não, é o grupo que não me merece, não eu que não Uhum, mereço pertencer ao grupo. Porque a gente não diz não por medo de não pertencer, de ser excluída, né? sim. E na minha formação de constelação foi muito engraçado, né? Que as pessoas estão o tempo inteiro a serviço do seu sistema. Eu via pessoas se comportando como meu pai, eu via pessoas se comportando como a minha mãe,
né? E aquilo me deixava assim muito irritada, que eu falava, meu Deus, mas por que isso o tempo inteiro, né? Aí vinha um colega e falava para mim, você tem que agir assim, assim, assado. Eu falei, mas eu só tô na minha hora de almoço aqui deitadinha no sofá refletindo, né? Né? Não estou perguntando nada, sabe? As pessoas vinham o tempo inteiro mostrar para mim aquilo que me machucava, aquilo que me doía. Eu falava, em alguns momentos, sim, a gente tem esses processos de criança, adulto, né? Tem esses tipos de comportamento Até até que a acomodar gente. essa consciência infantil dentro de nós, né? Exatamente. E foi nesse E processo que eu ficar fui. adulta. Exatamente, foi nesse processo que eu fui adultecendo, que eu fui acolhendo a minha criança, eu fui olhando para ela, eu fui percebendo que eu era a única responsável, né, por ela. A partir de agora, Nossa, meus isso é pais lindo. fizeram Esse processo é aquilo. lindo da gente se Uhum, descobrir. E é isso que eu trabalho com as mulheres que me procuram para tratar a dependência emocional, a carência efetiva, é a consciência infantil, é a nossa criança interna ferida. sim. Se eu identificar que eu tenho uma criança interna ferida e eu, adulta, poder cuidar dela, eu não tenho mais carência afetiva. Uhum. E E eu fiz alguns movimentos com a minha mãe, né? Principalmente com a minha mãe, de ir lá, né? Durante essa formação eu ia lá, pedia para ela para escutar o coração dela, então eu colocava a cabeça no colo dela, né? Eu falava, mãe, me deixa aqui, né? Me deixa me sentir criança nesse momento e ficava lá alguns momentos. Fiz vários movimentos sistêmicos de eu também tomar o pai e fiz. a mãe, né? E isso foi acomodando, sabe? Eu fui rompendo, vamos dizer Incluindo assim, dentro me de você. incluindo e fui rompendo esses padrões, né, no bom sentido. Fui compreendendo que eu podia, né, fazer diferente. Eu não precisava mais seguir a mesma linguagem que eu tinha aprendido antes, né? Repetir Aprendi. os padrões, de repetir os padrões, né? Sim, foi como foi, está tudo bem, tomo meus pais da forma como eles são, né? E posso fazer diferente a partir daqui. Levo comigo aquilo que é necessário, deixo com eles aquilo que são deles e levo somente aquilo Parece que é fácil a necessário. gente falando assim, né? Não foi. Teoricamente, falando assim, parece fácil. Ninguém sabe que a gente fica em carne viva, que fica Uhum, exposta ao sol, ao sal. Tira a nossa pele e expõe no sol com sal. Quando a gente começa esse processo da alma, da mudança da alma. sim. Parece assim, a gente falando a teoria assim, babá, nossa, facílimo. É porque a gente que acaba sendo racionalizado. Mas viver isso tudo aí, É eu levei muito complexo. tempo, eu levei muito Dói. tempo. E muito sofrimento, e muita dor. Sim, Mas consegui, mas consegui. Para mim foi uma glória. Isso é sim. adultecer. Isso é livrar-se não, mas reconhecer, identificar e incluir a carência afetiva, que eu não preciso mais do outro para me dar colo, para dizer que eu sou bonita, para dizer que eu sou Uhum. inteligente, para dizer que me ama. Eu me amo. Isso é importante, Ô, Vera, eu né? tinha uma dificuldade muito grande de receber elogios, né? Quem não Nossa, tinha? meu Deus, eu ficava assim Constrangida, paralisada. Em constrangida. muitos momentos eu não sabia o que responder, né? Então eu era, desde pequenininha eu tinha um semblante assim, sabe, sério, assim, parecia que estava bravo o tempo inteiro. Tenho fotos minha pequena, né? Minha mãe tirava fotos 3x4. Tem uma foto assim com 6, 7 anos, assim, com uma franjinha, mas aquela cara bem assim, tipo, tô com raiva do mundo, sabe? Né? E qualquer a pessoa pedia para eu sorrir, eu não conseguia sorrir porque, né, não era a linguagem que eu tinha aprendido, não era normal para mim, né, sorrir, né? Vi meu pai diversas vezes destratando a minha mãe, desrespeitando a minha mãe assim colapsando assim por conta das coisas que ele fazia. E eu olhava para aquilo e eu falava, meu Deus, mas acho que quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu comecei a a responder muito meu pai e eu dizia para minha mãe, mãe, você não precisa aceitar um homem, né, como ele, né? Você não precisa, né? Mas aí eu entrei no lugar de salvadora da minha mãe, Na né? verdade, a gente acha que não precisa, né? Sabe lá, emocionalmente, a carência dela afetiva, de onde veio a necessidade que tinha de ser maltratada, de dar continuidade aos maltratos, né? Uhum, Mas a gente não enxergava nada disso. E ainda cobrava da mãe. Eu também cobrava da minha mãe. Mãe reage, mãe diz não. Mas ele me bate se eu disser não, a minha mãe uhum. dizia. Aí eu achava aquilo um absurdo uma mulher ter medo do marido.
Sim. E acabei, e acabei reproduzindo tudo isso. Exatamente, era o que eu ia dizer, porque assim, eu falava para minha mãe, não aceite isso, você não precisa de um homem desse. E Eu, acabamos se eu fosse você, reproduzindo. não aceitava, mas aí você acaba aceitando, porque você aprendeu a fazer dessa forma. E por mais que você exclua, né, ou não concorde com o comportamento daquela situação, você vai reproduzir. Aí você fala, não, eu Como vou dois e fazer dois são diferente. quatro. É Não. como dois e dois são quatro. E o mais engraçado, assim, o que me chamou bastante atenção quanto à ferida da criança foi um workshop que eu fui, né, com esse professor, Luciano Alves, o nome dele, o Instituto Luciano Alves. E eu fui em um workshop, que nesse workshop os pais levaram, né, uma menininha de 3, 4 anos. E essa menina gritava, corria para lá e para cá, e aquilo começou a me incomodar muito, muito, né? E aí, no final, eu tentei conversar com ele, percebi a minha irritação, né? E olha que sacada. E aí depois mandei uma mensagem para ele brava, falando: "Poxa, paguei pelo workshop para assistir, queria ouvir mais, o tempo inteiro a criança gritando, gritando, A tua gritando, criança interna com a né? E dela. você não falou nada, né? E a gente tem o investimento, tem o tempo, né, para a gente sair da nossa casa e ir até lá, enfim." E aí ele falou: "Denise, você tem razão no que você está falando. Ali não era um ambiente para ter uma criança gritando. Mas olha para a criança que grita dentro de Uhum. você e você não quer olhar." Nossa, a partir dali, aí eu falei para ele: "Eu fiquei com muita raiva de você." Mas a partir disso eu fui estudar constelação familiar, né? E fui. O primeiro módulo de constelação foi da criança ferida, né? E Ah, ali eu eu trabalho percebia. muito isso com as minhas clientes, com as mulheres que sofrem violência. Eu trabalho muito. Aliás, esse é o mote do meu trabalho. A criança interna ferida. Cuide Uhum. da sua criança. E eu É era isso. aquela aluna que eu gostava muito de perguntar, de questionar, racional, era muito racional. Ele vai para emoção, vai para emoção. E aí, na época, eu Tirar daqui, trabalhava, né? E deixar aham, do entrar. cabeção. E eu trabalhei durante 13 anos, né, no mundo corporativo, né, como consultora de processos, melhorando os processos das empresas, hospitais, empresa de varejo, empresas de serviço, enfim. E aí eu olhava para aquilo e eu falava, nossa, tudo está na causa raiz, né? Porque no meu trabalho corporativo eu identificava qual a causa raiz desse problema e ia lá trabalhar para melhorar. Consequentemente, eu comecei a olhar dessa forma também. Qual a causa raiz das minhas dores, né? Porque no primeiro momento é difícil você desconstruir toda a sua história, como você aprendeu, né? A sua história Então, vai porque continuar não vem sendo, só de você, né? sim, Vem de toda a sua ancestralidade. Você carrega dentro de você o que já vem de toda a ancestralidade. sim. E aí eu fui fazendo essa, sabe, olhando para minha criança, fazendo esses movimentos, passando por situações no qual eu percebia que a minha criança estava gritando. Em alguns momentos eu falava, gente, eu não quero falar porque eu sinto que a minha criança vai se apresentar aqui e não vai ser legal. Porque dói, machuca você olhar para a sua dor, né? Mas como é que você olha para ela? Como é que você transmuta isso? Você transforma a dor Trazer para o em consciente, né? conhecimento? Para a consciência. Exatamente. Como é que você traz isso para o Enxergar, consciente? Para você poder fazer essa mudança, olhando para ela. Você precisa estar de frente ter com ela, né? coragem. Precisa ter a coragem de fazer Exatamente. isso. E aí eu fui percebendo nesses processos, né, que por mais que eu já não estivesse né, graças a Deus, não mais me relacionando com um narcisista como homem e mulher, ali como um namorado, eu ainda atraía, né, narcisistas para minha vida. E aí eu tive um Chefes, chefe, colegas. exatamente, tive um chefe narcisista que Ah, eu nada tive era bom vários. para ele. Eu tive Ele vários. batia na mesa, falava que a gente não entregava aquilo que ele queria, que a gente era Uhum. incompetente, uma gritaria, uma coisa fora do normal, queria almoçar com os funcionários ali, né, para poder ficar falando de trabalho, né, para poder ficar ali o tempo É inteiro massacrante, sugando. é torturante. Pedia para que a gente entregasse um trabalho, né? Ele falava com a gente 4:30 da tarde, sabendo que o nosso expediente acabava às 5, mas queria que a gente entregasse algo, né? Que precisava de um dia inteiro para trabalhar, às 8 horas da manhã do dia seguinte.
E aí aconteceu algo comigo que eu percebi que o meu corpo ele começou a formigar. Ficou uns 15 dias formigando, 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 desde o dedão do pé, Só um mão, pouquinho, Denise. pernas. Só um parêntese. E não perde o que você estava falando. Algumas mulheres não identificam que tem chefes, homens e chefes ou mulheres narcisistas, até psicopatas. Sim. Não identificam, porque estão tão acostumadas a serem maltratadas, destratadas, xingadas, insultadas, desqualificadas, desvalorizadas, que quando o chefe faz isso, elas se sentem deste tamanhinho achando que são incompetentes mesmo. Uhum. E, na verdade, carregam muitas vezes a empresa, carrega o chefe nas costas. Exatamente. E o chefe, ou a chefe, né, sabe da competência dessa funcionária, mas não dá o braço a torcer. Quer dizer, se eu disser que ela é tudo isso, ela vai ficar poderosa, ela vai ficar convencida. E eu posso perdê-la. Então, o que eu tenho que fazer? Deixá-la nos meus pés. Deixá-la acreditar que ela não tem valor nenhum. Isso é muito, muito esquizofrenizante, muito psicotizante. E fazem isso conosco. Uhum. Já sofreu na infância, na adolescência, na juventude, vem trazendo em todas as versões, em todas as suas versões, né, na vida adulta, agora, na versão da vida adulta, traz na relação com o chefe, com o colega que pega suas ideias e que leva para o chefe dizendo que é dele. Sim. Assim, Sim. isso é muito comum e a gente não se dá conta. Eu não me dava conta, porque não se estudava narcisista naquele tempo. Né? Eu trabalhava numa clínica de dependência química, onde eu fazia tudo, eu carregava a clínica nas costas. Como eu sou terapeuta sistêmica, eu coordenava todos os grupos. E nunca fui valorizada. E nunca e tinha elogios mil. Quais são os grupos que você gosta? Ah, da fulana. Quais são os grupos que você mais gosta na hora da saída da avaliação? Ah, os grupos da fulana. Ele não me devolvia, ele não fazia devolução, ele não fazia feedback. É Então volta, horrível, né? você começou a formigar. E aí as pessoas, assim, só para completar a sua fala, as pessoas não percebem esse tipo de comportamento porque os narcisistas ou narcisistas, eles pegam exatamente no seu calcanhar de Aquiles. Eles percebem aonde dói, porque essa pessoa acaba se comunicando demais, né? Ou demonstrando Não, através do eles têm seu uma habilidade comportamento. Tem de fazer como como é que fala aquilo? Não é Xerox mais, como é que faz aquilo? o PET Que scan, eles fazem, fazer o PET scan. né? Sim. E ele chega. Aqui é o calcanhar de Aquiles, é aqui o ponto fraco dela, então eu nunca vou elogiar. Eu sempre vou fazer ela acreditar que ela é pouca, porque aí ela vai fazer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E eu fazia cada vez mais e cada vez menos eu era valorizada. Fiz E eu isso. era full time naquela clínica. Era full time. E aí ele dizia assim para mim, ó, não deixa a fulana, uma psicóloga, né? Eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta sistêmica. E tinha duas psicólogas. E ele dizia assim também, não deixa a fulana e a fulana coordenar em grupo. Eu digo, como? Se elas estão aqui para isso e ganham tanto quanto eu. Não, elas esvaziam os grupos. Meu Deus. Pensa, né? Aí eu pensava assim, nossa, mas ele percebe que elas esvaziavam mesmo, sabe? Elas iniciavam um grupo e o grupo esvaziava. E aí iam todos pro meu grupo, meus grupos eram assim, ó. Mas ele nunca, nunca me elogiou. Só dizia, não deixa elas coordenarem grupos, porque elas esvaziam grupos. E como era SUS, então eu precisava de ter número de participantes para ele ganhar. O SUS paga uma miséria. Mas ele precisava, era uma clínica dentro de um hospital, e ele precisava de ter números de participantes, e eu mantinha os grupos cheios, porque gostavam, faziam realmente terapia de grupo, né? E eu, psicodramatista, eu fazia muito psicodrama, então eles amavam, se Isso tratavam para com uma psicodrama. pessoa, né, dependente emocional, ela já aceita isso como um elogio. No inconsciente dela, falou, ele não me elogiou, mas ele está falando que Mas ele eu, né, reconhece, ele não me elogiou, mas ele reconhece que eu sou boa, uhum. né? Não deixa a outra liderar o grupo, você lidera. Isso já é o suficiente, né? E ele fazia triagem e colocava todos no meu grupo, e elas reclamavam.
Elas eram as PCs, cadê o grupo Uhum. delas, entendeu? E ele não dizia nada, mas elas também reconheciam que Aham. elas não tinham. Porque porque a terapia sistêmica nos habilita para isso, né? E eu, Sim. psicodramatista também, então eu tinha habilidade para lidar com grupos, tinha ferramenta para lidar com grupos, Uhum. enfim, lidar com família. Mas vamos voltar ao que você estava falando. Você teve seu corpo todo Sim, formigando. começou a formigar, e um dia saindo do trabalho, né, encontrei com a minha filha, fui buscar ela no serviço e falei para ela, vou até o hospital, porque eu estou sentindo que meu corpo está formigando e eu preciso saber do que se trata. E aí fui, passei com o médico me examinou, viu que eu não estava perdendo as forças da mão, fez um exame, se eu não me engano, lá de sangue e tal. Ele falou, isso remete muito a estresse. Você tem passado por muito estresse? Eu falei, sim, né? Ok. Aí ele falou, mas, né, para que a gente fique tranquilo, né, marca uma consulta com um neurologista, né? E por acaso eu marquei, em 2 semanas eu consegui, e eu marquei a consulta com o chefe da neurologia. Por acaso, eu nem sabia que ele era o chefe da neurologia do grupo de neurologistas. E aí, consequentemente, ele conversou um pouco comigo, eu continuei falando que eu continuava sentindo formigamento nos pés, nas pernas, que isso vinha subindo para o rosto, enfim, né, que isso estava muito desconfortável, que eu estava com medo, né, de ter algo mais sério. E aí ele me internou naquele dia. E ele falou para mim, eu gostaria de fazer alguns testes, mas parece que você está com síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença muito séria, Não né? conheço essa doença, me fala É uma sobre. doença que parece, eu não sei te explicar porque eu não estudei a fundo, mas é uma doença que vai atrofiando os ossos, né? O meu Você fica nome? totalmente. Síndrome de Guillain-Barré. 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 E eu vi fotos de pessoas com essa síndrome e é algo assim muito triste, porque a pessoa, né, ela vai perdendo as forças, né, físicas, né, e os ossos vão atrofiando, enfim. Eu fiquei internada 3 dias. No primeiro dia, uma colega de trabalho com uma característica muito próxima desse chefe, ela ficava me bombardeando de perguntas sobre o trabalho. E isso, mas fulano isso, mas o trabalho tá assim, tá assado. Eu falei, então, eu fiz isso e isso e isso. Até aqui eu consegui fazer. Daqui para cá, eu peço que você entre em contato com a pessoa e converse, porque eu estou internada. Eu ainda não sei o que eu tenho, né? Mas era a mando dele, né? Do chefe, Hum, né? E aí eu percebi algumas características nessa pessoa, lógico que eu não tenho mais, né, vínculo com essa pessoa, nem de amizade, nada disso. E, e aí, segundo, terceiro dia, graças a Deus não se descobriu nada, né? E eles constataram ali, identificaram que era uma síndrome de burnout, por excesso de trabalho. Conversei com o médico, falei das características do meu chefe, atual chefe na época, e eles me falaram sobre, né, esse estresse, essa síndrome que não era síndrome de Guillain-Barré, acho que é isso o nome, mas existia um burnout, que eu estava ali extremamente estressada, enfim. Fiquei 14 dias afastada. Quando eu voltei, esse chefe me deixou na geladeira, né, achando que estava, né, me torturando, mas eu já conhecia as características de um narcisista. Eu dei graças a Deus que ele não me procurava. Ele me deixou na geladeira durante algum tempo, uns 15 dias, só depois de uns 15 dias que ele veio perguntar para mim, Denise, o que aconteceu com você, né? Por, é, o que está acontecendo com você? Não quero entrar na sua intimidade, na sua vida pessoal, mas gostaria de saber o que está acontecendo, né? Eu dei uma desculpa lá esfarrapada para ele, porque eu não quis entrar em detalhes, porque eu sabia, eu conhecia as características narcisistas dele, eu ele não sabia estava que assim, preocupado com não você. estava, né? E, enfim, e o que aconteceu foi que logo em seguida, 2 meses depois, eu acabei recebendo uma outra proposta de trabalho e fui, né? E aí a pessoa do RH que conversou com ele disse que ele me xingou de tudo que foi nome, tanto no pessoal quanto no profissional, que acabou comigo. E a pessoa falou: Denise, a melhor coisa que você fez na vida foi ter saído daqui, porque ninguém merece trabalhar com esse ser. E as pessoas que continuam trabalhando com ele vivem à base de remédio e vivem internadas, né? E que eu tenho contato com uma amiga que continua trabalhando lá. E eu falo, gente, né? Por que isso, né? Para que isso, né? E eu percebo que as pessoas têm essa dificuldade, assim Tem como essa eu também já necessidade de tive. diminuir o outro, né? Para se Mas sentir, para se sentir grande. sim, eles gostam disso, né? De se sentir, de se elevar, são melhores do que todo mundo. Ninguém é suficiente, todo mundo é burro. Esse Esse é um chefe chamava narcisista as grandioso, pessoas. né?
Ninguém faz melhor do que ele, ninguém sabe mais. Pode ser a pessoa que tá, ganhar o Oscar. Não, essa Uhum, pessoa não é tudo isso, não. Não é bem assim, não. Eu sim. tive um Mas o narcisista grandioso, meu último marido era desse estilo. Ele sabia mais que advogado, mais do que juiz, ele sabia mais do que todo mundo. é, Ninguém era tão bom. esse ex-namorado meu, que eu identifiquei ele como narcisista, ele era assim, ele conhecia tudo, ele sabia sobre qualquer É. assunto, qualquer coisa que você falasse, e ele falava com propriedade, né? Então, assim, para uma pessoa um pouco mais leiga, ela acreditava, caía, né? Na linguagem dele, na conversa dele, né? Eles tem Sedutores, essa fala assim extremamente encantadora. sedutores. Exatamente, encanta as pessoas, né? Cantadores, sedutores. Ninguém diz que eles são. São só em casa com a gente, só na intimidade com a gente. Mas foi muito interessante você trazer, e eu também lembrar, dos nossos chefes narcisistas, que não são só maridos, não são só namorados. Não é só numa relação afetiva, é numa relação de trabalho também. É Sim. numa relação social, é numa relação de amizade. Porque tem muitas amigas que dizem, se você for amiga da fulana, eu não sou mais tua amiga. Uhum. Sim, já vi Né? E muito aquelas isso pessoas que querem acontecer. você só para ela, que querem que ficar ali. E outra coisa, quando você está arrumada, bonita, elas olham para algumas amigas, né? Olham para você e dizem: "Ai, mas isso aí não combinou com você. Você tá linda, deslumbrante". Mas ela sente tanta inveja, tanto ciúme, porque o narcisista sente dois sentimentos, né? Raiva e ciúme, inveja. Três. Raiva, ciúme, inveja. Quer Uhum, ser você. Os nossos companheiros, eles nos invejam pela nossa alegria, nossa naturalidade, por sermos quem somos. Eles são vazios, eles têm um vazio existencial. uhum, Se nós temos sim, carência afetiva, eles têm um vazio existencial. Eles não se enxergam, eles não se percebem, eles não conseguem lidar com o mundo como nós lidamos. Então, eles não têm empatia, eles não se colocam no lugar do outro, eles não têm afeto por ninguém, eles não amam. Eles amam alguém, eles amam o status que eles podem estar. Isso eles amam. E colocar as pessoas todas aquém deles. Eles num patamar, num altar. Isso eles gostam. Eles gostam muito também de público, de plateia. Rirem, aplaudirem. Por exemplo, eles gostam muito de nos menosprezar, de nos desqualificar na frente dos outros para fazer piadinha conosco, para que todos riam das piadinhas deles. E eles ficam super felizes, a gente fica com a cara no chão, a gente quer morrer, quer se enterrar num buraco. Você já passou por isso também? sim, com certeza. E como é difícil, né, para uma pessoa que tem essa carência emocional, que ela, né, tem esse problema de autoestima, identificar essas características, né? Eu fui identificando depois de estudo, de terapias, né? Depois de muitos processos, né, de autoconhecimento, aí eu fui amadurecendo, eu fui adultecendo, fui cuidando da minha criança, fui me responsabilizando, não pelo fato de ter convivido com pessoas, né, de ter passado por situações, me responsabilizando no sentido de que, né, preciso fechar a porta para não atrair mais esse tipo de pessoa, porque se eu deixo a minha porta aberta e eu demonstro para todo mundo, né, o meu calcanhar de Aquiles, no sentido de que eu sou frágil, eu sou carente, eu preciso que alguém cuide de mim, eu preciso que alguém seja o meu porto seguro, né, você vai, consequentemente, atrair pessoas que vão olhar para a sua dor, mas com a intenção de te Botar o sugar. dedinho e fazer ferir, fazer sangrar. Só tenho, eu sempre digo, né? Eu não estou curada da minha carência afetiva. É? Eu identifico, reconheço, tenho consciência. Cuido da minha criança hoje eu consigo me amar, ter um auto-amor muito grande por mim, saber o valor que eu tenho, não ter medo de enfrentar as coisas, não ter medo de ser aniquilada, né? Não permito que me desvalorizem, mas eu sempre gosto de fazer uma comparação. É como um dependente químico, um alcoolista. Eu tenho que estar sempre em abstinência, eu estou em abstinência, eu tenho que estar sempre alerta. De repente, eu me apaixono por alguém, aparece um lindo, maravilhoso, dizendo tudo aquilo que a gente gosta de ouvir, e eu tenho que fazer, opa, para aí. Ninguém me enxerga, ele não precisa me enxergar assim, porque eu já me percebo dessa forma. Não vai me convencer, não vai me seduzir. Então eu tenho que estar em alerta o tempo todo.
que nem o alcoolista. Bom, se eu for nesse lugar, vai ter bebida, e se eu beber, eu volto à compulsão, eu volto no lugar que eu já saí. Eu não quero isso para mim. Então, Uhum. assim, ó, tá muito alerta, tá muito, como é que eu vou dizer, tendo muito cuidado. Não existe amor da noite para o dia. E os narcisistas, os homens violentos, eles chegam com uma intencionalidade, com uma profundidade, uma intencionalidade, uma pressa de se relacionarem, porque sabem que as máscaras vão cair, que não vão se sustentar por muito tempo. Então, eles precisam te ter na mão, precisam que você seja refém rapidamente. E isso acontece assim, em 2, 3 meses. Sim. Já querem morar junto, já, ou você vai para casa deles, ou eles vêm para sua casa, se a bola está na sua casa, começo a querer controlar seu dinheiro, a sua vida profissional, a sua vida pessoal. Você não vai mais tanto na casa dos seus pais, eles começam a botar defeito em tudo, e eles começam a fazer um cerco, e você fica prisioneira, refém dele. Te E aí proíbem de ver tá suas dominando. amigas, os seus amigos, Defeito criam em todo mundo. situações onde não existe, né? É uma ciumeira fora do normal, E né? faz E uma você também desenvolver um ciúme que você nunca teve. Eu fiquei a louca ciumenta, porque ele dizia que todas as mulheres, todas as minhas amigas, todas as minhas parentes davam em cima dele. Você não percebe, mas elas estão em cima de mim. E eu acreditava, porque eu era louca por ele. E eu não Uhum. queria perder aquele homem que me amava tanto, que me colocava nas alturas, que me deixava me sentir a mulher mais maravilhosa do mundo, a mulher mais amada do mundo. E eu não queria perder aquilo. Então eu fiquei a louca e ciumada. Aí ele fazia esse jogo, isso é um jogo de manipulação, né? Para te manter refém dele. Uhum. Quando ele via que eu estava muito enciumada, aí que ele ficava feliz. Aí ele então estava assim, bom, então ela está na minha mão, então agora eu estou seguro. E aí ele dizia que era coisa da minha cabeça, até louca, isso aí é louca. Mas ele não desmentia, ele não desfazia, ele não desconstruía o que ele tinha Eles falado. não E ainda ele ia pedem falar para a desculpa, né, pessoa, Vera? né? Eles não pedem desculpa. A De palavra jeito desculpa, nenhum, e nem sequer desconstrói. Não, eu tava brincando, ou eu não fiz por querer nada. Eles ficam caladinhos, deixando você enlouquecida ali, sapateando, se mordendo, mas eles ficam ali de assistindo, né? E felizes da vida. Eu me lembro que ele chegou a falar para uma conhecida minha que eu tinha muito ciúme dela. Eu não tinha ciúme dela. Ele fez com que eu acreditasse que ela era afim dele. Entendeu? E era uma pessoa que para eu te deixar confiava. louco. E ele fez eu ficar uma distorção de realidade, uma dissonância cognitiva que eu passei, que eu cheguei a acreditar que ela pudesse fazer isso mesmo. Porque ele é tão maravilhoso que qualquer mulher queria ele. Imagina. Uhum. Depois que Sim. eu vi, depois que eu percebi que não era tudo isso, que era na minha imaginação, era na minha fantasia que ele era tudo isso. E aí depois eles começam a te destruir, né? A te desqualificar, te desvalorizar, você é a pior mulher do mundo. Mas ele me levava no mesmo dia, em poucas horas, no céu e no inferno. No céu e no inferno. Então isso dá uma gangorra, né? Numa corda bamba. Isso vai te deixando enlouquecida e louca mesmo. Eu me vi assim como louca. Na verdade, eu chegava a pensar, será que não sou eu a narcisista? Aí depois, estudando, eu vi que se eu fosse narcisista, eu nem questionaria se eu era ou não, porque o narcisista não questiona que é. Ele é Ele não perfeito, aceita, ele não né? Ele é aceita, ele é perfeito. perfeito, a louca é você, o doido são todos os outros, a humanidade está errada. E ele é que está certo. Então, mas eu cheguei a acreditar, mas eu reajo dessa forma. Só que eu me dei estudando. Depois eu vi que eu era reativa, né? Que eu reagia, já não suportava mais, eu reagia, porque no início eu até me submetia, eu até aceitava, eu até concordava para amenizar, para não brigar. Depois eu comecei a brigar, aí comecei a reagir. Gente, é muito louco, é muito doido. Hoje eu vejo assim, eu tô 1 ano e 2 meses sem essa relação, né? E eu vejo assim, como é bom viver em paz. Que saúde mental é tudo. Porque eu desenvolvi inúmeras doenças autoimunes com essa relação. Porque não tinha saúde mental, Sim, né? eu imagino. Eu E hoje eu imagino. tô colocando tudo em ordem, assim, tudo, sabe? Eu consigo ver assim, bom, eu desenvolvi isso,
mas eu tenho agora como reverter. E tô revertendo. E tô fazendo pela minha saúde. Mas eu não tinha nem tempo de pensar em mim. Eu não tinha nem tempo, porque eu passava o tempo todo. E nem sabia como é que eu nem sei como é que eu vivi esses anos todos. Uhum. E a minha virada de chave, eu acho que em relação, né? Não digo totalmente, porque foi todo um processo e cada estudo, cada época você, né, vai alcançando um nível, vamos dizer assim. Mas para mim foi quando a gente estava ali bem no finalzinho do relacionamento e eu saí do trabalho e fui para casa dele. E ele falou: "Vem para cá que eu vou fazer um jantar pra gente. Vou passar no Pão de Açúcar e comprar algumas coisas." Ele tinha um hábito de comprar muita coisa importada. Quando eu chego lá, tinha um pão com manteiga e um café com leite. E aí eu falei assim: "E o jantar que você ia fazer?" Ele: "Não, tá bom aqui um jantar. Vamos comer um café. Eu sei que você gosta de café com leite e pão." Abriu as portas dos armários da cozinha dele, cheio de coisas, né? Eu falei: "Nossa, mas..." Ele falou: "Não, tá bom isso aqui." E eu tava com dor no meu pé, porque eu tinha torcido meu pé e ele sabia disso. E aí eu falei: "Eu vou sentar aqui na mesa." Ele: "Não, vai desarrumar minha mesa, eu vou ter que limpar depois tudo, né? Pode tomar o seu café e comer seu pão em pé mesmo." Nossa, aquilo pra mim, eu falei: "Gente, eu não tô acreditando que eu peguei 40 minutos de trânsito, né, pra chegar aqui pra ser recebida com pão e com manteiga, né, e um Pra café ser com leite, destratada, né? né? E a pessoa me tratar dessa forma, sabe?" E eu falei: "Não." Ali me caiu a ficha que eu falei: "Nossa, eu perdi a minha dignidade, não é Ah, possível." E não é porque a pessoa isso me eu senti. ofereceu um pão com manteiga, A sabe? forma Não, como ofereceu. A é forma como como foi, ofereceu. né? Exatamente, né? Como se me dissesse: "Você só merece um pão com manteiga e um E café com comer de leite." pé. E comer E de comer pé. de pé. Exatamente. Aquilo Isso que para eu tenho para lhe mim, oferecer porque você merece isso. Cara, exatamente. E ele falava para mim que eu não era digna de confiança, né? Que eu não era digna de confiança. Aí, Vera, eu descobri depois, não porque eu fui atrás, mas porque, assim, uma pessoa, acabei indo no Instagram dele um ano depois que eu terminei o relacionamento e liguei para ele, né? Fui embora. No dia seguinte, eu liguei para ele do estacionamento do meu trabalho e falei, né? Tá tudo terminado, porque assim, eu percebi que eu perdi a minha dignidade me relacionando com você, né? Mas, né, como codependente ainda, num processo ainda de cura, vamos dizer assim que eu estava ali nos 20% ainda, durante um ano ele ainda falava comigo, a gente não se encontrava, né? Acabamos nos encontrando sem querer, é, num lugar que eu estudava, o Espiritismo, enfim, no centro de São Paulo, e ele também estudava comigo. Olha só, quando eu comecei a namorar com ele foi estudar comigo. Ele isso faz numa de sala e outra tudo. na Frequenta outra. igreja, faz de tudo. Exatamente. E aí, né, encontrei com ele, falei com ele alguns minutos e tal, e senti que aquilo me fazia muito mal, mas ele continuava jogando as migalhas para me manter ali. E aí, um belo dia, peguei, entrei na página do Instagram dele, porque o Facebook, o outro Instagram que ele já tinha me bloqueado fazia muito tempo, desde quando a gente namorava. Ele criou uma outra página, eu entrei e fiquei sabendo que ele estava namorando com uma moça. Aquilo me fez muito mal, né? E eu falei: "Eu preciso sair disso." E Precisa me do vinha uma. contato zero, né? A É, gente aprende que tem que ter o contato aí zero. se passou, enfim, passei por todo esse processo de luto, porque para mim foi muito doloroso, né? Saber que ele estava namorando com uma pessoa e que estava namorando com essa pessoa quando ele estava namorando comigo, né? São muito traidores. Trai pelo prazer de trair, né? Exato. E Então, falava para mim que eu não era uma pessoa, na né, verdade, ele digna. transfere para você o que é ele, né? Como ele é. Quando ele lhe insulta, ele tá falando dele. Quando ele lhe xinga, quando ele lhe acusa, ele tá falando dele. Por isso que é importante as mulheres perceberem essa fala, porque assim, aquilo que eles falam sobre a mulher, eles estão falando sobre ele, né? E eu falava: "Mas por quê? Né? Eu sou tão correta, sou tão, né?" Enfim, depois disso, na pandemia, o salto também aconteceu ali na pandemia, quando eu aprendi muito sobre a solidão e a solitude. Qual a diferença da solidão e da solitude? Como Ai, a sair da solitude, solidão que para ir para a maravilha. solitude? E foi um processo que minha filha tinha acabado de ir para a Irlanda para fazer um intercâmbio, ficou eu e o gatinho dela aqui, né? Ela falava: "É seu neto, né? Você cuida." E aí, sem poder sair de casa, enfim, aí eu fui literalmente cuidar de mim. Eu fazia atividade física todos os dias aqui dentro desse apartamento,
cuidava da minha alimentação, emagreci, mas não por estética, e sim, né, para manter A realmente a minha saúde. mente, né, a saúde e a minha mente saudável no meio, né, do que foi essa pandemia, esse Covid, sabendo que minha filha estava lá do outro lado também, correndo risco, enfim sem contato com família, né? E aí eu comecei a cuidar de mim. E um belo dia entrei no meu Facebook para ver algumas mensagens do Message que eu não tinha no celular. Entrei no computador, vi que tinha várias mensagens e uma delas tinha uma mulher me falando sobre o narcisismo. E eu olhei aquela foto daquela mulher, eu falei, eu conheço essa pessoa. Já tinha visto no Instagram dela. Era uma pessoa que ele namorou com ela enquanto ele namorava comigo, ou seja, no primeiro ano, minha leitura. Ele namorou comigo. Os outros 4 anos ele namorou junto com ela também. E ela morava no Rio de Janeiro. E ela me mostrou que ela vinha para São Paulo, que ela ficava no apartamento dele. Eu parei para conversar com ela durante uns 3 dias, né? Mas foi tão importante saber disso, porque quando eu descobri a primeira, vamos dizer assim, que era a terceira, né? Na verdade, eu me senti responsável pelo término do relacionamento. Falei, ele só foi procurar outra porque eu não fui o suficiente. É Né? bem Eu assim fiquei me mesmo. culpando. E Né? ele faz a gente acreditar nisso, né? E aí Eu depois. traio por sua causa. Você que me faz trair. Eu faço porque você me faz isso. Uhum, Denise, nós estamos a 5 minutos de terminar nossa live. Passa tão rápido, né, sim, Denise? é verdade. O que você E aí deixaria de recado para mulheres que passam ou já passaram pelo que você passou, que eu já passei? Que recado, que conselho, não, conselho não, mas que recado você deixaria? Que mensagem você deixa para as mulheres? eu acho que o primeiro recado é perceber que há sim, né, uma luz no fim do túnel, que é possível sair desse tipo de relacionamento. É difícil, é difícil. E se há uma grande dificuldade, procurem ajuda. É importante um terapeuta, um psicólogo, uma amiga, uma pessoa um pouco mais esclarecida que não, né, esteja no mesmo, esteja na mesma situação que você, porque, né, o dependente ele vai se apoiar, não, tá tudo bem, é assim mesmo, mas uma Não quer pessoa um que o pouco outro mais. saia. Se eu não consigo sair, eu não quero que você saia. Exatamente, procure alguém que possa te auxiliar com isso, né, para que você possa sair, porque assim, se você conversa com alguém um pouco mais, vamos dizer assim, com um comportamento um pouco mais saudável, que tem relacionamentos saudáveis, ele vai te apontar e falar: não, isso daqui não tá certo, isso daqui não é adequado. Eu tinha uma amiga que falava para mim: Denise, eu tenho raiva do seu namorado, né? Porque a maneira como ele fala com você, né? Eu nem o conheço, mas eu tenho raiva. Então procure esse tipo de ajuda, vai procurar uma terapia, procure algum trabalho, algo que te faça sair dessa dependência, porque a Procurar uma constelação dependência. familiar para ver o padrão Sim, a que constelação está familiar, repetindo. exatamente, é super importante. Eu fui identificar realmente aquilo que estava, né, vamos dizer assim, emaranhado dentro de mim através da constelação familiar. Me trouxe um esclarecimento muito grande, mas também tive ajuda, né, de terapia, de psicoterapias, né, fiz terapia com um neuropsicólogo, né, que me ajudou muito Toda, a adultecer, tudo é ajuda, né. tudo é importante. Então, assim, o mais importante é você olhar para si, reconhecer que existe algo que pode sim ser melhorado dentro de você, que aqueles padrões, né, eles não precisam ser contínuos, que você pode fazer essa mudança e você ter uma vida mais leve. Então, eu compreendo que, assim, é complexo, é difícil, dói, mas se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Você precisa pedir ajuda, né? Você precisa procurar alguém que possa te auxiliar nesse processo de desconstruir, né, isso, né, essa dor, para que você possa cuidar consequentemente, para que técnicas possam ser trazidas e você possa cuidar da sua criança. A partir disso, você vai adultecendo. Muito bem. Você vai evitando o contato com essas pessoas. Elas podem continuar aparecendo, mas você vai conseguir identificar e você fecha as portas. Você não deixa mais as portas abertas. É, a Flavinha, nossa seguidora e amiga, botou assim: se olhar, né? Se olhar para si, para nós mesmas, sempre com amor e respeito é fundamental. E parabéns pela Totalmente. live. Obrigada, Flavinha. Colocou também que os homens têm uma facilidade de nos resumir e taxar de loucas. Homens violentos, né, Flavinha? Homens que não têm respeito por nós.
Homens narcisistas, psicopatas, porque um homem normal, ele não vai chamar sua parceira de louca, né? Eu Uhum. acredito que não. Mas esses homens que não têm o menor respeito por nós, sim. Eu quero dizer, quero agradecer, né, a sua coragem de falar em público, de saber que nós estamos no mundo, nós estamos indo para a Europa com esse nosso programa na Rádio Barreirinha, né, que está indo para Portugal, que é de Portugal. E nós queremos deixar aqui para os nossos ouvintes da Rádio Barreirinha de Portugal, que é muito importante divulgarem esse nosso projeto, esse nosso programa, para que mais mulheres possam nos ouvir e saber que existe, como você disse, Denise, uma luz no fundo do túnel, que nós não precisamos ficar uma vida inteira junto com essas pessoas nos prejudicando, adoecendo, deixando de ser nós, perdendo a nossa dignidade, perdendo a nossa, a nossa, a nossa felicidade, a nossa identidade, não é? Uhum. Que nós podemos nos reconstruir, mas para isso, sim, como você disse, buscando ajuda de profissionais, né? É. E não aceitando isso como fatalidade. É assim, é o gênio dele, é assim. Não, não é assim. Nós não podemos aceitar. Gratidão, muita gratidão por você. Foi Gratidão muito você, bom Vera. conversar com você. Você trouxe também um outro lado que é do chefe, da colega, do colega, para as mulheres também entenderem que no seu ambiente de trabalho também podem estar passando por isso, né? Não é só em casa. Enfim, muito obrigada, gratidão Eu que mesmo. agradeço. Um Um beijo, beijo. Até. Tchau, tchau. tchau.